Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Aqui é Alfredo, professor de ensino religioso da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos começar a nossa primeira semana do terceiro bimestre. Então vamos começar pelo PET, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação. Nessa primeira semana, nós vamos ver as crenças religiosas e filosofias de vida. O objeto do conhecimento são os ensinamentos da tradição escrita. Nas habilidades, vamos aprender a reconhecer que as narrativas e textos escritos são utilizadas pelas tradições religiosas de maneiras diferentes. Na nossa interdisciplinaridade, nós vamos ver a língua portuguesa. Qual é o tema da nossa aula de hoje? São as tradições religiosas, memórias, narrativas e registros. Você terá a oportunidade de reconhecer que as narrativas e textos sagrados preservam memórias e registram experiências e culturas de povos em tempos diversos. Preservar a memória dos povos é manter a cultura viva. Breve apresentação. Em cada tradição religiosa, as narrativas e textos sagrados inspiram os adeptos na tomada de decisões, na aceitação de acontecimentos e nas expressões da fé. É sempre importante ressaltar que narrativas sagradas em tradições de oralidade são mantidas de geração a geração. Em muitas comunidades, as pessoas mais velhas assumem o papel de transmitir os ensinamentos, os costumes, as crenças e as tradições culturais. É importante dizer que a oralidade é um dos mais antigos e valiosos meios utilizados pelos seres humanos para se comunicarem e tornarem conhecidos o que sentem, pensam, julgam, revelam, discordam, acreditam, bem como situações da vida cotidiana. Não menos importantes também são os registros escritos, que relatam tradições, modos de ser e de viver de um grupo de pessoas, suas regras de convivência, experiência religiosa e mantêm a identidade comunitária. O acesso às narrativas e textos sagrados podem ser fontes de muita aprendizagem e também de descobertas. Para saber mais, em 2007, no portal do BBC Brasil, como foi divulgada a seguinte notícia: textos religiosos raros são expostos em Londres. Veja as fotos. Então, olha que interessante essa exposição. Foi uma exposição organizada pela Biblioteca Britânica em Londres, reúne pela primeira vez alguns dos exemplares mais importantes de textos sagrados judaicos, cristãos e muçulmanos. Por que são textos raros? Porque são os primeiros exemplares. São exemplares, inclusive, manuscritos. Então, isso daqui são materiais muito antigos. Lá, inclusive, tem um manuscrito islâmico escrito a ouro. Então, imagina o valor que isso tem, né? Um contrato de casamento judaico produzido no Afeganistão em 1889. Ou seja, lá em 1989, houve um casamento que foi celebrado, né, a ouro, né? Ou seja, foi entalhado no ouro o registro, o contrato de casamento, que é algo bastante interessante, né, curioso, uma curiosidade que a gente tem. Vamos então agora para as atividades. Temos apenas duas questões nessa semana. A primeira: na notícia sobre a exposição de textos religiosos raros, é descrito que serão apresentados ao público exemplares da Torá, do Novo Testamento e do Corão. Além do manuscrito islâmico escrito a ouro, um contrato de casamento judaico produzido no Afeganistão em 1889 e um mapa do século XVIII, que mostra o caminho que os peregrinos cristãos faziam de Londres até Jerusalém. No organograma abaixo, sintetize notícias apresentando nos quadros qual texto religioso raro pertence a cada tradição monoteísta. Religiões monoteístas, vocês devem se lembrar, que é aquelas religiões que têm apenas um Deus, por isso que é mono, um Deus. Tem apenas um. Então aqui, ó, tem o organograma, né? Que vocês estão vendo aí no exercício 1. Está escrito Biblioteca Britânica em Londres, exposições de textos religiosos raros. O judaísmo. Qual que é o texto sagrado do judaísmo? O texto sagrado do judaísmo é a Torá,
e o Pentateuco. Tá? Se vocês quiserem pesquisar na internet, fazer uma pesquisa, é a Torá e o Pentateuco para o judaísmo. Depois, nós temos lá o cristianismo. O cristianismo é só a Bíblia Sagrada. Só que eu acredito que não é para colocar a Bíblia Sagrada, é para colocar Antigo Testamento e Novo Testamento, porque tem apenas dois quadrinhos para preencher. Então, um vai ser o Antigo Testamento e o de baixo, o Novo Testamento, que são a sequência, né, do escrito sagrado da Bíblia. E aqui o terceiro e último são os textos sagrados, né, o livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão e a Sharia, né, com SH, Sharia. Então são esses dois aí que são os textos sagrados do islamismo. Aqui na número 2, no final da notícia, o entrevistado do Graham Shaw reafirma a importância do maior entendimento entre essas três religiões no mundo atual. Inspirados nessa fala, apresentamos várias palavras-chave numa nuvem de palavras dentro de um balão de fala, que é bastante utilizado na história em quadrinhos. Escolha palavras desse balão e escreva uma frase, mostrando a importância das narrativas e textos sagrados para as tradições religiosas, entendimento e respeito entre elas. Então, vamos aqui. Tem um balãozinho aqui que tem várias e várias e várias palavras. Então, o que é para você fazer? Está lá escrito lá embaixo, frase. É para você formar, então, aqui. É um exercício pessoal, você que vai formar a frase. Eu não vou dar a resposta para vocês. Registrando a. Então, é para você montar uma frase ressaltando a importância da narrativa dos textos sagrados nas tradições religiosas. Então, é você que vai montar essa frase aí pra gente, tá? Então, hoje, a nossa primeira aula do terceiro bimestre está se encerrando. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Se precisar de ajuda, é só me contatar nos meios oficiais da escola.